quarenteners, como vocês estão de quarentena? Tá chato? Tá complicado? Tá difícil? A saúde mental tá bugada? Então saiba que você não é o único. Eu tô vivendo uma desrotina. Essa quarentena tá sendo realmente uma desrotina, porque balançou. A vida aqui em casa virou de pernas pro ar, de repente as crianças 24 horas em casa. Eu sou paranoica com germes e bactérias, e aí então eu fico passando desinfetante no chão todo dia. Dá umas neuras. Eu vi até um meme esses dias falando que eu vou sair que a gente vai sair da quarentena não falando 5 idiomas, mas todo bugado com os 7 problemas psicológicos. Eu acho que isso tá acontecendo com bastante gente, né não? Então por isso esse vídeo não tem muito roteiro, então já vou pedir pra você me seguir no Instagram. Tem muita coisa acontecendo lá. A minha rede social de foco nesse momento de quarentena tem sido o Instagram. Eu tenho feito muitas lives lá e tenho postado essas lives aqui no canal, então com temas super interessantes. Então o foco é mais de aula mesmo, transmissão de conhecimento. Também comecei uma série no Instagram, uma série curtinha, aos sábados, chamada Livros Incríveis das Literaturas Africanas, em que eu sugiro um livro incrível do continente africano para vocês lerem, conhecerem e poderem se nutrir com narrativas que venham de África. Então me siga no Instagram, me siga no Twitter. Se você é novo aqui, se inscreva no canal. Esse é um canal sobre cultura, arte, literatura, história, filosofia, África, diáspora e sobre a vida em geral. Também para parcerias, recebidos, sugestões, tá aqui o meu contato, é só escrever pra gente. E hoje um pouco nessa desrotina de quarentena, nesse sentimento de incerteza, principalmente vindo do mundo político, do cenário político desse país, eu tô um pouco desanimada e não sei assim se falar de temas mais complexos aqui é o momento. Então, pensando nisso, eu pedi lá no Instagram para vocês fazerem perguntas que vocês gostariam que eu recebesse, e aí eu separei as perguntas mais interessantes e a gente vai falar sobre isso hoje. Vamos usar a quarentena para nos conhecer um pouco melhor? Vamos. Olha a vinheta. Bactéria, filha da puta, micróbio do caralho, empatou a minha... Atrasou os trabalhos, mas o Brasil tá unido e decidiu o seguinte: não tem mole pra Covid-19 nem 20. Bactéria! Voltamos! E como é que tá a sua quarentena? Conta aqui pra mim, me conta aqui, deixa no comentário como é que tá sendo, como é que você tá organizando a sua rotina, se você tá engordando como eu, se você tá comendo pra caraca, se você tem 2 tratores em casa que só passam o dia comendo. Me conta aí, é bom a gente trocar experiências nessa quarentena e deixar as coisas um pouco mais leves. E também eu acho que é uma dica de ouro você cuidar da sua saúde mental e a sua saúde financeira. Esse é o momento de não gastar com bobeira. E saiba que lazer não é bobeira, lazer é saúde mental. Eu estou falando, será que está na hora de comprar aquela roupa? Será que está na hora de gastar aquele dinheiro com aquele sapato, aquela maquiagem? Maquiagem pra quê? Pra se maquiar e falar nas redes? Então, vamos às perguntas que os meus seguidores lá no Instagram mandaram para serem respondidas aqui. A primeira é da Lucy Ribeiro. Não é essa a primeira. A primeira pergunta é da Lídia Screens. Ela foi minha aluna. A Lídia foi minha aluna quando eu era professora substituta lá na UFRJ, professora de literaturas africanas. Lídia, um beijo. Ela tem uma filha da idade da minha e ainda é minha vizinha. E ela pergunta: posso ser muito curiosa? Por que Azingeri? Porque o meu nome é Azingeri. Mais detalhes sobre isso no vídeo, a importância dos nomes. Lá eu explico detalhadamente como se deu esse processo. Então, o meu nome, Azingeri, foi um processo de transformação de Viviane Moraes, que é meu nome de batismo, para Azingeri, que é o nome africano da língua Kikuyu, que significa
poderosa filha de um guerreiro. Eu escolhi esse nome porque eu compreendo que o nome faz parte do seu ser, da sua personalidade. Então, Asa é por conta disso e Ingeri por conta da história de vida do meu pai. Então, eu resolvi fazer essa homenagem a ele, trazendo, né, esse nome, né, como um nome de família, o nome da minha família, o nome do meu quilombo. E quem fez a mudança do meu nome, né, essa troca, o ritual de troca do meu nome, foi o Molefe Assante, que é o teorizador da afrocentricidade, e ele que fez, assim, me entregou esse presente, que é se chamar Asa Ingeri. A próxima pergunta é do Tiago, Gartiago. Como você se aproximou do movimento negro e panafricanismo? Eu me aproximei a partir da universidade. A minha família não tem um histórico de militância e quando eu entrei para a universidade, eu fui estudar no UFRJ, fazer letras, foi um período ainda pré-cotas e eu comecei a entender ali que tinha uma coisa um pouco estranha, um pouco errada. Depois surgiu aqui no Rio um coletivo muito, muito conhecido e tradicional, que é o coletivo Denegrir, na Universidade do Estado, na UERJ, né? Eu estudava na Federal. E aí foi, vamos dizer que foi o Denegrir, essa porta de entrada para eu começar a me interessar sobre essas questões e começar a ter mais consciência, a me entender melhor. A porta de entrada foi a frequência que eu tive nesse coletivo que existe até hoje, que inclusive é um grande parceiro meu, de luta, de vida, de trabalho, enfim, de ações. Mas eu não comecei a militar. Eu tinha um objetivo muito claro na minha vida, que era acabar os meus estudos, né, e da graduação ao doutorado. Isso sempre foi um objetivo e uma meta. Então, eu só comecei realmente a me dedicar ao trabalho de consciência, trabalho de educação, a pensar esse lugar das pessoas negras no mundo, quando eu concluí o meu doutorado. Tipo assim, eu quis conseguir o papel primeiro, porque eu entendia que com esse papel ia ter algumas ferramentas a mais para encampar essa luta. Então foi mais ou menos isso, a trajetória foi essa. Mas a primeira vez que eu entrei em contato com a discussão de negritude foi quando eu li a autobiografia de Malcolm X. Eu tinha por volta de 17, 18 anos mais ou menos. Então foi aí que eu comecei a entender que existia uma luta, uma questão racial. E por que eu fui ler a autobiografia do Malcolm X? Porque eu vi o filme com Denzel Washington, que ele faz o Malcolm, que é um filme do Spike Lee. Então foi uma cadeia, né? Eu vi o filme do Spike Lee sobre o Malcolm, fui ler a biografia do Malcolm, depois eu acabei encontrando o Denegrir, depois eu acabei o doutorado, depois eu decidi encampar a luta de maneira mais ativa. Acho que foi isso. Terceira pergunta, da Lucy Ribeiro. Como conciliar a maternagem com a vida acadêmica? Deus, eu acho que eu ainda não aprendi a conciliar. Brincadeira tem hora. Eu ainda estou num processo constante de conciliar. Mas o que eu posso dizer é que a minha família foi essencial para essa minha trajetória. As pessoas da minha casa, minha mãe, meus irmãos, meu pai, eles sempre acreditaram na potência do meu sol. Então, quando eu fiquei grávida, a minha família não achou que a minha vida ia acabar. Quem achou foi eu mesma, mas a minha família não achou. E eles foram a rede necessária para que eu pudesse caminhar nos estudos. Então, em primeiro lugar, é esse meu quilombo primeiro, meus irmãos, minha mãe, meus pais, né? E depois, a compreensão da minha orientadora, a Carmen Tindó, professora da UFRJ, que foi muito compreensível com a minha trajetória de estudante mãe. Então, ela sempre foi muito parceira, ela sempre foi muito parceira na compreensão de que talvez eu não conseguisse ser, assim, aquela aluna exemplar, estar ali, né, com tudo maravilhosamente bem por conta da própria dinâmica da minha vida. E também por conta dos meus amigos, assim, meus amigos de graduação, que são amigos que eu levo pra vida, foram amigos que me fortaleceram muito, muito. Luana Rodrigues do Moça Prosa, por exemplo, trocou muita fralda do meu filho para eu poder fazer prova. Amigos, né? O que seria de nós sem eles? Depois, pergunta número 4. Qual a parte mais difícil dessa trajetória linda? Que lindo, cara! Que atitude! Obrigada por essa trajetória linda. Espero que seja uma inspiração para você, Esther, e também para quem está aqui vendo esse vídeo sem roteiros, porque hoje eu estou em desrotina. Acho que a parte mais difícil foi
maternar mesmo, porque criar um filho é uma tarefa de muita responsabilidade. Então, eu acho que eu fiz um bom trabalho, mas com certeza foi a parte que eu me detive mais, tive mais dificuldades para saber se a gente está acertando, se a gente está errando, se é isso mesmo. Acho que maternar o Rodrigo e hoje em dia maternar a Malia de maneira a acender o sol deles para que eles tenham total dignidade na vida é com certeza a parte mais difícil. Ó, a próxima pergunta do Thaís. Pode falar mais sobre mulherismo africano? Caramba, ó, tem uma live de mulherismo africana que eu vou jogar aqui no YouTube. Então, vai lá pra ver. Tem vários vídeos no canal. Mas, de maneira geral, o mulherismo africano é uma vertente de pensamento matriarcal que parte do continente africano e se desdobra nas suas diásporas. Ou seja, basicamente olhar as experiências das pessoas que vieram anterior a gente, principalmente das mulheres negras, que foram sim esteio de resistência, olhar essas experiências e se nutrir delas para poder conseguir traçar caminhos de luta antigenocida e de sobrevivência para a população negra. A África, ela é matriarcal, a gente sabe disso, só que a gente começa a entender que essa matriarcalidade, quando passa pro lado de cá, quando a gente entra num estado de Maafa, ela se espalha e passa a ter uma ideia de acender o sol do outro, educar o outro, de estar com o outro, que não fica mais centrado na figura da mulher, fica centrada nas figuras de resistência do nosso processo de Maafa. Então eu tenho uma compreensão um pouco mais ampla do mulherismo. Mas se você quiser ler mais, tem vários artigos meus na rede, tem vídeos no canal, tem vídeos no canal da Gabi das Pretas que eu fiz com a Catiúcia, tem um programa do Ciências e Letras, tem coisas no meu Instagram, tem inclusive um vídeo no meu Instagram sobre mulherismo africano, tem muito, se você procurar você vai achar muita coisa que a gente está falando por aí sobre mulherismo. Próxima pergunta, poeta gorducho. Gosto disso. É mesmo? E vocês, têm engordado na quarentena? Eu tenho, eu tô comendo igual um trator. Gostaria que você falasse sobre as dores que uma pessoa negra enfrenta no ambiente acadêmico. Então, eu não gosto muito de falar das dores, não. Eu gosto de falar das estratégias. Quais foram as estratégias que eu lancei mão para conseguir atravessar 12 anos, minimamente 12 anos ininterruptos de vida acadêmica? Foi o primeiro lugar, eu sempre entendi quem eu era, então sempre soube que eu sou a pessoa capaz, sempre soube que eu era uma pessoa que tinha total capacidade de estar sentado ali naquele banco universitário junto com os meus colegas, com os meus pares que não eram negros, que não eram periféricos, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Então eu sempre fui muito lúcida de quem eu era e sempre tive uma boa autoestima em relação a isso, assim. Eu nunca deixei que pessoas achassem que eu era burra ou ignorante, coisa assim, porque não, simples assim. Mas as minhas estratégias, acho que a minha maior estratégia dentro do ambiente acadêmico para não adoecer, para esses desafios mesmo, foi ser também lúcida sobre quais lutas deveriam ser lutadas ali dentro. Porque veja bem, a academia é uma estrutura de poder, hierárquica, e pessoas têm poder e outras pessoas não têm poder dentro daquela instituição, né? E por mais que a gente compre um pouco esse discurso, né, que é até um pouco um discurso de esquerda, de vamos mudar a academia, não sei o que lá, pra gente que é pessoa negra, que estar na universidade é um projeto familiar, né? A gente não pode esquecer isso. Chegar à faculdade é um projeto também do seu quilombo que está ali, permitindo que você esteja nesse lugar. Então, como é esse projeto familiar, eu sempre pensei muito sobre quais embates eu ia bater de frente. Então, embate sobre cota, bate de frente. Embate sobre agressividade, enfim, até mesmo de professores e tudo mais, bate de frente. Agora, embate direto com o professor, porque ele tem qualquer verve racista e tudo mais, esse embate eu já pensava 2 vezes. E eu pensava 2 vezes porque eu sempre quis o diploma. E eu vi muitos amigos meus de militância que batiam de frente com os professores e eles eram reprovados na disciplina. E como eu sempre fui mãe, e eu acabei a faculdade em 4 anos, então você fazia letras em 4 anos. E eu acabei exatamente nos 4 anos, porque eu tinha pressa com o papel para poder dar mais dignidade de profissional e poder dar maior dignidade para o meu filho. Eu sempre pensava muito assim sobre
se valeria a pena bater de frente com o professor fulano ou com o professor ciclano, já que ele vai simplesmente me detonar na prova depois. E eles detonam mesmo, né? A gente sabe que isso pode acontecer. Então eu acho que a maior dica, a maior sugestão que eu faço para vocês é: observe se há alguma possibilidade de você vencer essa briga. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato, replay instantâneo. Individualmente, mas prefiro que as brigas sejam feitas em coletivo, né? Então, organize-se com outras pessoas que pensam como você dentro do ambiente. E às vezes é melhor que você ganhe os seus diplomas e entre para a universidade com o poder que ela pode te dar enquanto professor, do que você passar a graduação inteira batendo de frente e demorar 12 anos para se formar num curso de 4, porque o tempo inteiro é reprovado, né? Também temos que pensar nisso. Próxima pergunta, o Lucas Soubo. Como foi sua trajetória até chegar ao mulherismo africana? Foi uma trajetória de pessoa que estuda a África, né? O mulherismo africano, ele veio pelo estudo acadêmico sobre África, porque quem me conhece das redes e tal sabe que eu fiz graduação em letras e comecei a estudar literatura africana já na graduação. Então foi graduação em literatura africana, mestrado em literatura africana, doutorado em literatura africana. Então, para estudar as literaturas, que a gente fala no plural, porque não é uma literatura, são várias. Então, para estudar as literaturas africanas, eu precisava saber sobre África. Então, eu estudei muito sobre filosofia, história, estudei história profundamente, a história africana, estudei a sociedade, processo de descolonização, todas essas questões. Comecei a estudar o processo de negritude e panafricanismo no continente africano, para depois, primeiro aprendi isso, para depois saber a existência dele, por exemplo, nos Estados Unidos, por conta dessa trajetória de pesquisa sobre África e pesquisa sobre a afrodiáspora. Então, o mulherismo africano, ele chegou para mim a partir do momento em que eu conheci a afrocentricidade, né? E o mulherismo africano é um braço para pensar o pensamento afrocêntrico, para pensar, né, o viés afrocêntrico. Então, eu conheci o mulherismo africano por essa verve. Próxima pergunta do Eliege. Como você conseguiu conciliar a sua vida acadêmica profissional com a sua família? Com a ajuda dela. Precisei da ajuda da família, porque eu não teria conseguido. Seria impossível eu conseguir estudar tanto tempo sem o mínimo de apoio da minha mãe e dos meus irmãos. E eu, inclusive, como eu falei, eu sou do período pré-cota, do período pré-bilhete único, período pré-ajuda financeira da universidade. E estar na universidade foi muito difícil para mim. Então, por exemplo, quem pagava o meu transporte, porque da minha casa até a universidade eram 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar, foi a minha irmã mais velha. A minha irmã mais velha me mandava todo mês o dinheiro para todo o meu transporte na faculdade no mês, e mais R$50 para eu gastar com alimentação e xerox, né? Que aí eu usava esses R$50 todos para xerox e levava marmita que eu estava na universidade. Porque no outro turno, no contraturno da graduação, eu estudei de manhã, no contraturno da graduação, eu fui dar aula de português para estrangeiros, né? Eu sou professora até hoje de português para estrangeiros, tenho alunos em várias partes do mundo, e comecei a trabalhar com o português para estrangeiros para poder sobreviver ao mundo acadêmico, à academia, sustentar meu filho e ter uma vida digna. Acho que foi isso. Próxima pergunta da Nani Rodrigues. Sobre despertar o sol do outro. Despertar o sol do outro. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Só sobre isso. Acender o sol do outro é uma filosofia africana, banto, que eu utilizo como base para pensar a minha filosofia, as minhas teorias filosóficas próprias, que saem da minha cabeça. Então, eu me debruço para pensar as minhas filosofias a partir desta filosofia também, que é a filosofia do Kindesi, a arte de acender o sol, do Foucault, e ele vai dizer que todo ser humano nasce com o sol. Olha os cachorros concordando. Ele vai dizer que todo ser humano nasce com o sol
interno e que é de responsabilidade da comunidade acender esse sol para o seu livre caminhar na vida. Então, acender o sol é isso. É o que eu faço aqui com o YouTube. O que eu estou fazendo aqui gravando vídeo? Eu estou buscando acender o seu sol para te ajudar a ter uma plenitude do viver. A Cleriene, maravilhosa, a fada do Lattes, lá do Twitter, sigo muito. Ela perguntou como eu cheguei ao PhD e os desafios. Eu cheguei ao PhD porque eu sou uma pessoa com muito objetivo. Se tem uma característica que me define, com certeza é obstinada. Pode ter certeza. E eu não sou a primeira pessoa a ter um doutorado na família. A primeira pessoa que chegou a esse lugar foi a minha irmã mais velha, a Sandra, maravilhosa. E ela foi a primeira pessoa da família a fazer faculdade. Ela foi fazer Química da Federal Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, em Niterói. E depois de fazer a graduação em Química, ela foi fazer mestrado na UFRJ e depois ela foi fazer doutorado. Enfim, ela tem uma trajetória de inauguradora desse caminho acadêmico na minha família. Então, como eu vi alguém muito de perto de mim atingir esse objetivo, eu entendia que eu podia atingir também. Então não era, eu nunca questionei a minha capacidade e possibilidade de chegar ao doutorado, porque eu vi que ela podia, que ela conseguiu e tudo mais. Agora eu acho que o grande desafio foi o fato de eu nunca ter recebido bolsa em nada de mestrado ou de doutorado. Então eu fiz o meu mestrado todo sem bolsa e eu fiz o meu doutorado todo sem bolsa. E o que significa isso? Significa que eu tinha que trabalhar. Enquanto os meus pares, os meus colegas viviam para comprar livros, escrever artigos e ir a congressos, eu vivia para botar comida no prato do meu filho, pagar meu aluguel. Então eu trabalhava, eu não conseguia comprar muitos livros, então eu tirava muitas xerox. E eu acho que isso foi o desafio mais frustrante, assim. E eu acho que isso, inclusive, criou um gatilho em mim, que é uma obsessão por livros. Eu passei a graduação tão precarizada na compra de livros, era tão difícil para mim comprar um livro, tanto que, assim, eu sempre pedia livros de presente de Natal e aniversário. Para todas as pessoas da minha família, eu pedia os livros que eles bancavam, os livros que eu precisava na faculdade. Então era sempre tão precário, vivendo de xerox, de livro ganhado, livro de biblioteca, quando os meus pares, os meus colegas conseguiam facilmente ter livros, que acabou que desenvolveu em mim uma maluquice de comprar livros. Eu tenho muitos livros na minha casa, muitos livros, assim. Eu não posso entrar numa livraria, porque eu vou sair da livraria com pelo menos um livro. E eu acho que isso é um gatilho desse período também. A próxima pergunta: podia falar mais sobre mulherismo, não legislar sobre corpos? Sim, essa é uma pergunta muito legal, porque vira e mexe as pessoas me escrevem perguntando assim: Asa, o que o mulherismo acha sobre tal, tal, tal? Então, vamos lá. Essa pergunta é uma pergunta colonizada. É muito importante dizer isso, porque quando você vai até uma teoria, vai até alguém, vai até algum tipo de pensamento e pergunta o que o pensamento diz sobre, você está agindo a partir da lógica ocidental que legisla sobre os corpos, né? Então, o que o feminismo pensa sobre, o que o marxismo pensa sobre, o que qualquer outro ismo pensa sobre. Na verdade, você está jogando para a teoria a responsabilidade de te responder algo que ela não deve dar conta. E o mulherismo, ele não é uma teoria que se coloca como respondedora dos dilemas do mundo. Não é isso. O mulherismo, ele está muito mais pensando assim. A pergunta mais adequada, na verdade, seria essa: o que eu, uma pessoa que está se nutrindo também do mulherismo, porque a gente não só se nutre de uma coisa, mas que está se nutrindo também do mulherismo africano, consigo compreender a partir da minha própria lógica mental sobre isso. E por que isso é importante? Porque a gente parte de uma centralidade africana, né? Que nós somos o centro dos fenômenos. Então, se eu chegar e te der a resposta pronta, né? O que o mulherismo africana acha dos trans? Se eu chegar e te dizer isso, eu estou legislando sobre seu corpo. Isso não faz sentido dentro das afroperspectivas. Não faz sentido. É muito mais legal a pessoa trans se perguntar assim: o que eu, pessoa trans negra, que estou me nutrindo do mulherismo africano, estou entendendo toda essa questão da matrigestão, da matripotência, do gestar o sol do outro, o que eu entendo
como a minha possibilidade de ser e estar trans a partir dessa nutrição, né? Isso para mim me parece muito mais humano e muito mais digno e respeitoso do outro. Acho que é isso. Próxima pergunta: espiritualidade, como você chegou no candomblé? Foi por um longo caminho, porque a minha família, minha mãe é ainda evangélica e meu pai era católico, então eu fui para a igreja católica muitas vezes, fui para a igreja evangélica muitas vezes, mas não fiz comunhão, não fui batizado em nada e tudo mais. E sempre estava ali também. Eu tenho uma irmã que é kardecista, então frequentei também bastante kardecismo com ela. Sempre acreditei em coisas holísticas, porque quanto mais você vai estudando África, mais o que o Ocidente chama de holístico vai fazendo sentido para você. Então, sempre transitando ali. E até que em algum momento eu senti a necessidade de me aproximar das religiões de matriz africana. E aí foi um longo percurso, um percurso que durou mais de 5 anos. Então eu fui para Umbanda, conhecer e tal, não fiquei. Passei por outras casas de axé, uma casa eu fiquei mais de 1 ano. Mas assim, tudo pensando, observando muito. Por quê? Porque entrar para uma casa de axé, para um candomblé ou para uma umbanda, é uma decisão que deve ser feita com responsabilidade. Principalmente se você vai ser feito, né? E sobretudo se você vai ser feito nessa casa. Porque mexe com energias muito profundas, né? Energias ancestrais. Então você precisa ter uma confiança no seu babalorixá ou na sua ialorixá. Você tem que ter uma confiança na casa. Você tem que ter uma confiança com as pessoas que estão ali dentro daquela casa. E como eu sou uma pessoa muito observadora, eu acabei que demorei um processo até encontrar a casa que eu estou hoje, que é um lugar maravilhoso. Ilê Axé, Ogum Alacorô, Baba Paulo, maravilhoso. E essa foi mais ou menos a minha trajetória. Próxima pergunta: como você conheceu seu companheiro? Ah, gente, eu conheci o Marlon no show dos Racionais MCs. Não foi só dos Racionais não, né? Tinha Racionais, Rael, tinha várias pessoas, né, Marlon? Acho que não era só os Racionais não, era tipo um festival. Mas a gente ia indo pra ver os Racionais. E eu fui pra esse show, foi aqui em Vila Isabel, na quadra da escola de samba. E eu chamei todas as minhas amigas pra irem, porque a Vila Isabel é muito perto daqui da minha casa, eu posso ir a pé. E nenhuma amiga quis ir. Simples assim, nenhuma. Todas elas me deixaram de pista. E aí eu decidi ir sozinha, porque eu achava um absurdo os Racionais virem aqui a 10 minutos da minha casa e eu não ir. E aí eu fui sozinha mesmo. E aí quando eu cheguei lá na fila pra entrar, ele tava na minha frente. E aí a gente começou a conversar, até que ele me perguntou cadê as pessoas que estavam comigo? Aí eu falei que eu tinha ido no show dos Racionais sozinha. E aí ele achou isso muito estranho. E falou que a gente podia ficar juntos lá na festa e tal, porque eu tava sozinha e ele tava com o primo dele. E aí a gente curtiu o show, nós três lá, zoamos pra caramba. E aí rolou, a gente começou a se conhecer e tal. E aí 2 semanas depois a gente já tava namorando, enfim, e a gente tá casado já há um tempo. E com a Malia. Próxima pergunta: é possível se ligar às ancestrais sem crer em divindades? Ou ser um ateu? Olha, eu não sei essa questão do ateísmo em si. Eu não poderia responder sobre ser ateu. Mas eu posso responder que acreditar em ancestralidade não tem a ver com religião. Religião, espiritualidade é uma coisa, né? Esse culto a algo, estar em um lugar para cuidar da sua espiritualidade e tal, seja igreja, terreiro, seja o que for, né? Isso é uma coisa. Culto ao ancestral é a reverência que você faz, o agradecimento que você faz às pessoas que vieram antes de você. Pessoas reais, assim, que fazem parte da sua linhagem. Então, seus pais, se são falecidos, seus avós, seus bisavós, seus trisavós, seus quadrisavós, esses são os seus ancestrais diretos. Orixá é ancestral também, porque eles viveram, eles foram em algum momento de suas trajetórias pessoas de carne e osso. Mas eles não são os seus ancestrais diretos, né? Esses são as pessoas que precisaram existir para que você esteja existindo agora. Então é um pouquinho diferente um e o outro. Agora, sobre ser ateu assim, eu não me arrisco nem a responder.
Próxima pergunta. Quais séries você está assistindo nessa maldita quarentena? Gente, eu só tô assistindo série. Inclusive vai ter 2 vídeos sobre série que eu vou fazer, porque eu já estou fazendo o roteiro, tô gostando muito. Eu assisti C.J. Walker, foi muito boa essa série, vai ter um vídeo sobre ela. Eu estou assistindo nesse momento Queen Sono. Eu estou assistindo a última temporada de American Gods. A gente assistiu The Circle, né? A gente assistiu The Circle Brasil semana passada. Muito engraçado, pessoas, um monte de gente lerda. Passava raiva com The Circle. A gente assistiu La Casa de Papel. Gente, papel. La Casa de Papel. La Casa de Papel. A gente assistiu, a gente maratonou. Saiu na sexta-feira e a gente assistiu diretão. Foi bem legal, gostei muito dessa série. Vi também Califado. Na verdade, eu estou vendo Califado. Eu gosto muito de produções do Oriente Médio. Inclusive, surgiu um filme chamado Paradise Now. Um filmaço, assim. Quem não conheceu, quem não assistiu, vai assistir, que é um filme muito bom. Tô anotando tudo porque vai sair alguns vídeos sobre algumas séries que eu tenho assistido. Também assisti um filme hoje. Qual é o nome desse filme? Desequilíbrio? Declínio. Declínio! Filme Declínio, filme de ação, achei legalzinho. Assisti O Poço, dei uma bugada, fiquei meio bugada, várias paradas lá de sistema social e tal, bem interessante. E assisti também A Casa, que eu achei uma grande bosta, mas tudo bem. E a última pergunta, tchananã. Como eu faço para assistir uma palestra ou um curso ministrado por você? Marrom, bota aqui, ó. Bota aqui o meu contato. É só me chamar que eu vou. Consultorias, palestras, aulas, tudo. Online, inclusive. É só me chamar que eu vou. E a última pergunta mesmo, a grande finale, é: o que você tem feito nesse período? Além de sofrer, ficar ansiosa. Eu tenho visto muito Netflix e YouTube, tenho comido pra caramba. Eu tenho certeza que eu vou sair dessa quarentena com uns grandes quilos a mais, mas isso também pra mim não é um problema. É isso, é a vida, não dá pra mudar. O que eu posso dizer é o que eu não estou fazendo. Eu não estou cuidando do meu cabelo, não estou cuidando da minha pele, não estou cuidando da minha unha. Isso eu não estou fazendo. Eu tenho cuidado muito da Malia e do Rodrigo, tentado gerir e gestar essa desrotina da quarentena. Tenho tentado fazer coisas com meu companheiro, assistir vídeos, filmes juntos, a gente bebe mais cervejas. E tenho tentado, sobretudo, filtrar o excesso de informações que estão chegando até mim sobre a quarentena, sobre o vírus, sobre a pandemia, né? Eu tô tentando me manter um pouco distante. Então eu acordo, não vou ligar a TV, ver celular, nada disso. Eu vou tentar respirar, tomar café da manhã. Eu só começo a entrar nessa rotina de mundo, né, ligar a TV ou abrir o WhatsApp ou ver o Twitter, depois que eu já tomei meu café da manhã, depois que eu já dei aquela respirada, depois que a vida tá começando, o dia está começando, e aí sim. Mas é isso, foi muito bom, foi uma delicinha responder esses vídeos pra vocês. E se inscrevam aqui no canal, se você gostou, bota aqui no comentário, me conta o que você tá fazendo nessa quarentena, porque eu estou pirando de ansiedade, tá muito complicado, vamos respirar juntos. Continue mandando perguntas, porque a gente vai compilar e fazer mais tarde um outro vídeo sobre isso. Vou voltar à rotina de vídeos aqui no canal, vídeos a cada 15 dias, e a rotina das lives vão ficar saindo. Acompanhem, as lives estão muito legais. A live de amor, um ato político poético, é uma grande aula que eu dei, espero que vocês gostem, e é isso. Então agradecer quem assistiu até aqui, conte comigo que eu conto contigo. Oi, Ationa, tchau!